O próximo requisito, que esse é novo, é em relação... A gente já tem hoje um requisito que pede que a trilha de auditoria identifique a origem das ofertas, que seria o IP ou alguma informação equivalente que identifique de que equipamento surgiu aquela oferta. Agora, o que o roteiro traz de novidade, além de ofertas, também identificar, em casos de cadastro eletrônico e de suitability, que é efetuados pelos clientes, né, que não é só feito internamente pela corretora, identificar também a mesma coisa, a origem. Qual que foi a motivação? É o mesmo conceito de oferta. Então, identificar se toda vez que tiver uma alteração que foi realizada pelo cliente, tanto de cadastro quanto de perfil de investimento, de resposta a questionário, foi feita por um IP de cliente. Ou, por exemplo, a gente vai comparar se esse IP veio de interno da corretora, que nem tem celular de clientes, por exemplo, ou se veio de um IP realmente que condiz com o cenário de um cliente. Então, essa é uma novidade, é um requisito novo. E quando for divulgado o roteiro, vai ter um prazo de implantação para esses novos requisitos. Um outro requisito que está abaixo é um requisito já existente. O que foi adicionado é o que está sublinhado. Então, assim, quando o participante ele oferecer aos clientes um canal de orçamento eletrônico para consultas ou transações, o roteiro atual já exigia que o participante orientasse os clientes em como tratar as melhores práticas de segurança em relação a esse canal. O que o roteiro traz de novidade é definir qual que é o mínimo de orientação. Então, a gente coloca aqui qual que é o mínimo, que é esse A, B, C e D. Então, procedimentos em relação às senhas, à troca, à composição, à guarda, riscos em relação à internet e como se prevenir esses riscos, como atualizar questões de segurança dos computadores, dos clientes, né? E a segurança de dispositivos móveis. Então, o roteiro ele trouxe o mínimo que o participante deve orientar seus clientes quando utilizar esses tipos de canal oferecidos pelo participante. Espera um minutinho. O próximo item, em relação também a um requisito já existente, né, que ele define qual que é a parametrização de senha aos sistemas internos e à rede. O que teve de alteração proposta é o que está grifado aqui em relação à complexidade. Então, o roteiro atual ele falava só em complexidade ativada, ele não definia qual que era o mínimo dessa complexidade. E essa proposta ela define que o participante deve adotar no mínimo dois dos itens a seguir: letras maiúsculas e minúsculas, símbolos e números. Então, ele escolher dois dessas alternativas, duas juntas, acumuladas. Esse foi a mudança, né, fora os outros parâmetros que não tiveram alteração. Em relação ao canal de orçamento eletrônico, a gente teve algumas alterações aqui. Uma é o nível da criptografia. O roteiro atual exigia 128 bits e a proposta é mudar para 256 bits. Esse número, a gente já, pela avaliação que a gente faz no mercado, já é um nível que o mercado já implantou. Então, a gente não vê muito impacto nesse caso. Um item que foi uma demanda grande do mercado, um pedido grande do mercado, foi avaliado o risco e a proposta é exigir o segundo mecanismo de autenticação apenas para canal de transação. Então, quando o canal for só de consulta, por exemplo, o cliente consultando o cadastro, o cliente consultando posições de custódia, por exemplo, não seria necessário dupla autenticação para entrar nesse canal. Poderia ser uma autenticação única. Essa foi uma demanda grande do mercado e a gente verificou que realmente assim, o mercado tinha esse gap e pelas respostas, a avaliação de riscos dos participantes verificava que não era necessário dupla autenticação para a consulta. Então, esse foi um retorno para o mercado. Em relação ao segundo mecanismo de autenticação para a transação, que é exigido, o que o roteiro ele especifica é que ele deve ser distinto da primeira senha. O que a gente via também no mercado é que eles cobravam duas senhas, porém eram as mesmas. Né? Então, assim, o roteiro deixa bem explícito que a primeira senha deve ser distinta da segunda senha e, além disso, essa senha não deve ser de conhecimento fácil de obter. Por exemplo, uma informação que você consegue buscar na internet, por exemplo.
A gente via casos que eram o CPF ou alguma informação que você conseguia facilmente buscar fácil acesso, você conseguia buscar essa informação do cliente. Os participantes que têm um acesso único através de uma página da internet? Cláudia, da Santander Corretora. E para aqueles participantes que o cliente acessa através de um canal único, como fica isso? A parte da autenticação, porque ele tem lá o acesso através, por exemplo, do seu CPF mais uma senha. Aí, suponhamos que ele tem um acesso para o sistema de, vamos dizer, home broker. Como fica isso? Precisa ter outra autenticação? Não, vamos supor, se na primeira etapa do acesso ele por uma autenticação e for apenas para consulta, ok, será atendido o requisito. Mas, por exemplo, ele vai fazer alguma transação, aí você exigir uma segunda autenticação, pode ser até depois, para quando ele conseguir efetuar essa transação, seria o segundo mecanismo, aí estaria adequado. Primeiro, um conjunto de senhas de acesso para chegar até o sistema e, ao fazer a transação, solicitar uma nova senha, um novo conjunto para poder transacionar, aí é correto. É correto. Mesmo se de início, para entrar no canal, você já pediu 2 autenticações que atendem esses requisitos, e aí já seria atendido para qualquer transação no sistema, porque já foi feita a dupla autenticação. Então, poderia fazer a primeira autenticação ao entrar no canal, para consulta, e a segunda autenticação poderia ser apenas para transação. Então, teria essas 2 opções, ou 2 logo na entrada, ou uma na entrada para consulta e a segunda para transação. Poderia fazer nesses dois momentos. Cadê aqui? O próximo item é complementar também, é o item já existente, né, em relação a que o participante deve possuir ferramentas para monitorar a segurança da rede. O que foi incluído aqui é o que está grifado, né? Foi definido o mínimo que o participante deve ter para fazer essa monitoração. Então, é registro dos acessos indevidos na rede e monitorar o que foi feito com esses acessos indevidos, e também o inventário atualizado dos dispositivos conectados à sua rede. Então, o participante tem esse controle dos inventários do que tem de conectado na sua rede, que seria uma maneira de alguma coisa atípica do inventário ser também um indicador para ele monitorar. E o último item aqui de TI é em relação é o item novo no roteiro, porém esse item já existia num ofício da B3, a gente inclui ele no roteiro. O que seria? Seria o participante ter um inventário do gravador de voz, das ordens recebidas por voz. O que seria isso? E reter por 5 anos. Então, ele conseguir extrair do inventário do sistema de gravação de voz o inventário que registrasse todas as chamadas que foram efetuadas por voz. Que ele identificasse a data, a hora, a chamada de origem, a chamada de destino, a duração e também o código da gravação. Tá? Esse item a gente já avalia nas auditorias. E para que ele é importante? Para avaliar quando a gente recebe as ordens, a amostra de ordens que a gente recebe por voz, a gente recebe um arquivo por voz, e a gente ouve essa ordem. Esse inventário serve para a gente cruzar se o que a gente recebeu tem uma chamada correspondente no inventário, então se tem para aquele dia, para aquele horário, para aquela origem tem uma chamada correspondente, e aí o segundo passo seria avaliar no sistema de gravação de voz em loco se aquela conteúdo e a existência daquela ordem. Okay? Tá bom. Então, essas são as principais alterações na minuta do novo roteiro básico. Então, essa minuta ela está disponível no site da B3. Aí no slide a gente indica em que endereço essa minuta ela está disponível. Como eu falei, os participantes eles têm até o final de janeiro para enviar comentários e sugestões. E aí, na sequência, haverá a divulgação do novo roteiro básico. No segmento balcão, em 2018, não haverá roteiro básico. Então, alguns já me perguntaram se vai ter. Existe essa previsão, mas não em 2018. Tá? Então, em 2018, as auditorias no segmento balcão elas vão seguir a base normativa já existente. Tá?
a gente tem uma pergunta aqui que a gente recebeu aqui por telefone. Se na hipótese de existir algum gap, alguma exceção representativa no teste de auditoria realizado pela BSM, naquele período da amostra, se a auditoria ela poderá aumentar a amostra ou o período de teste. Depende. Existem situações em que, dependendo da situação identificada, é necessário um outro teste. Isso tudo vai vir também no roteiro. Então, o exemplo mais comum eu fiz um teste para verificar se as sessões que estão registradas nas ofertas dos sistemas de negociação, elas correspondem ao que a norma estabelece. Aí eu vi uma situação, por exemplo, em que uma ordem que foi registrada na mesa, ela está registrada como tendo sido recebida através de cliente final, né? Por exemplo, um home broker. Aí, nesse caso, existe um segundo teste, que é ver se essa situação ela é um erro de configuração ou se a gente tem um outro problema, que seria uma ausência de ordem. Então, esse é o exemplo mais comum de situação que a gente identifica no primeiro teste e, dependendo do resultado, a gente tem um segundo teste. Isso está previsto no roteiro de teste. Por quê? Porque existe um critério para se fazer esse aumento ou da amostra ou do período do teste. Uma outra situação que ela pode aumentar o período de teste por exemplo, não houve nenhuma ocorrência naqueles 3 meses. Então, exemplo, operação fora do perfil de investimento. Então, não houve essa situação no período de 3 meses. Então, quando a gente não identifica, aí, nesse caso, o que é feito? A gente estende para 6 meses, nesse caso, né? Aí, nesse exemplo, se a gente tiver 1, 5 ou 10 casos, esse critério da amostragem já tá definido no primeiro teste. Então, eu não vou aumentar esse teste, porque a expectativa é que o primeiro teste ele já deu o resultado compatível. Tenho mais alguns exemplos. Por exemplo, a parte de negócio solicitou algumas ordens e a gente recebeu essas ordens por voz, ou por mensageria, ou por escrito. E a gente confronta essas ordens com o inventário que eu acabei de falar, aquele inventário de gravação de voz. E aí, a nossa metodologia é pegar, por exemplo, cinco dessas ordens e avaliar em loco também no sistema, na base do sistema de gravação de voz. Vamos supor que a gente pega 5 e dessas 5 a gente não identifica na base de gravação de voz. Então, a gente, sim, poderia aumentar até o número total de ordens que a gente identificou. Por quê? Porque, assim, como essas 5 a gente testou não dariam confiança em relação ao que tem na base de gravação de voz, a gente poderia estender essa amostra que a gente vê em loco, para o total de amostras que a gente pediu como ordens. Tá? Então, sim, depende também do resultado dos testes. Tem situações, e essas situações estão previstas no roteiro de testes. Bom, então, indo na sequência aqui da nossa agenda, agora a gente vai falar um pouco da classificação das auditorias em 2017. Então, aqui a gente está aqui na reta final, né, de acabar as últimas auditorias em 2017. Então, os últimos relatórios de 2017, eles devem ser emitidos aí na última semana de janeiro, no máximo até a primeira semana de fevereiro, quando a gente vai ter concluído todas as auditorias do ano. E aí, nesse momento, a gente vai ter essa classificação de todos os participantes de negociação. Hoje, esse mecanismo ele é aplicável somente para participantes de negociação do segmento Bolsa. A gente ainda está estudando se a gente vai estender isso para o segmento balcão. Então, por enquanto, a gente não tem essa definição, mas, a partir do momento que houver, a gente também vai fazer um evento, uma apresentação divulgando isso. O que a gente tem de novidade esse ano, como muitos de vocês já sabem, a gente teve até um evento específico esse ano a respeito disso,
é a dispensa de auditoria operacional em processo, que isso já está valendo em 2017. Então, aqui vários de vocês já tiveram essa dispensa de auditoria. O que é? É uma dispensa parcial da auditoria. Então, ao invés de se ter a auditoria, a dispensa total da auditoria, nós percebemos que existiam situações em que um determinado processo já estava estável no participante e, durante algumas auditorias consecutivas, a gente não tinha problemas identificados nas auditorias. Então, essa foi a motivação para a gente estender esse mecanismo de dispensa também para os processos que tiveram resultados bons ao longo dos anos. Então, só para vocês terem uma ideia aqui do impacto dessa dispensa de auditoria de processos, então, esse quadro, a gente tem uma visão do percentual dos processos dispensados nos participantes. Então, aqui a gente dividiu aqui em 2 blocos, então, processos de negócios e processos de TI. A dispensa maior foi nos processos de negócios. Então, aí, em ordem do maior para o menor, o processo em que a gente teve mais dispensa em 2017 é o de custódia. Então, aqui do total de auditorias, né, de participantes que são auditados em 2017, a gente teve 87%. Em segundo lugar, risco, gestão de risco, administração de agentes autônomos de investimento. Aí, aqui, no caso, a gente está falando da parte mais formal, que é o que a Instrução 497 ela estabelece, então, questões de contrato, autorização, vínculo, liquidação de negócios. E aí a gente tem um bloco que aí os percentuais de dispensa já foram um pouco menores, que é a administração dos clubes de investimento, conta margem, cadastro, ordens, e a parte de prevenção à lavagem de dinheiro, supervisão de operações e ofertas. Aqui, no caso, nem todos os denominadores são iguais. Então, para cada um dos processos, o número total de participantes que foram auditados naquele processo muda. Então, o exemplo mais clássico aqui é conta margem. Então, são poucos participantes que têm esse produto em relação ao total do mercado. Então, aqui o percentual também ele é proporcional ao total que foi auditado. Para a TI, a gente teve um índice menor, né, de dispensa. O processo que teve a maior dispensa em TI foi quantidade de negócios. Foram 29 dos sujeitos à dispensa, que representa 52%. E do restante, a gente teve poucas dispensas. De segurança das informações, não teve nenhuma dispensa por processo. Por isso que, para a TI, o impacto em relação à redução em campo não foi representativo. Tá? E mesmo para a continuidade de negócios, apesar de ter um índice maior de dispensa, quando a gente vai para campo, a gente avalia mesmo o que foi dispensado, a gente avalia questões de segurança física no site de contingência. Então, o impacto em relação a tempo também não teve muita representatividade em relação a esse processo em campo. Então, o que a gente vai apresentar agora foi mais o impacto de dispensa dos processos de negócios. Aqui uma outra visão do impacto da dispensa de auditoria dos processos. Então, em 2017, do total de 70 auditorias, a gente tem 12 em que houve dispensa total da auditoria. Aí, aqui, a gente está falando dos participantes que ou foram dispensados por 1 ou 2 anos da auditoria, 2015 ou 2016, em função do resultado. Então, em função da dispensa total, não é aplicável a dispensa por processo. Então, isso são 12 participantes. A gente tem 9 participantes que não tiveram dispensa em qualquer processo aplicável àquele participante, 13%. E a gente tem aí a grande maioria, 70% ou 49%, que tiveram dispensa de auditoria em pelo menos um processo. Então, como a Vivian comentou, a parte de TI não teve impacto na duração total, né, no cronograma da auditoria, mas na parte dos processos de negócios, a gente teve uma dispensa, aí, a gente teve uma redução do período em campo. Então, a gente tem uma parte dos participantes que não teve redução. Essa redução
ela não é proporcional. Por quê? Porque depende da complexidade do modelo operacional do participante, do modelo de negócio. Então, essa redução ela não é proporcional. Não quer dizer que a dispensa de determinado processo ela tem o mesmo impacto em todos os participantes. Vou dar um exemplo. Uma dispensa no processo de cadastro, ela não tem o mesmo impacto num participante que só tem um cadastro físico, de um participante que tem vários modelos de cadastro. Tem modelo físico, modelo eletrônico, via site, o sistema que dispensa documentação, dependendo do segmento de clientes, é um processo distinto. Isso a gente tem também no processo de ordens. Então, uma coisa eu ter um modelo em que só existe uma mesa de operações. Então, todas as ordens, todos os clientes transmitem ordem para a mesa de operações. É diferente de um participante que tem mais capilaridade de canais. Então, por exemplo, um participante que tem mesas de operações, tem filiais, escritórios externos de agentes autônomos, tem home broker, tem DMA. Então, isso também, dependendo desse modelo, essa redução ela é diferenciada. A gente tem até uma semana de redução no período de execução, 11 participantes, ou 33%. Entre 1 até 2 semanas, nós temos 6 participantes, e acima de 2 semanas, a gente tem um participante. Então, 6 para baixo, né? Então, aí, tendo uma visão geral, em termos digamos, liberação geral aqui de recursos, a gente teve aí 17 semanas, vezes equipe de 38 auditores aí liberados de auditoria. Okay. Aí, só relembrando aqui o mecanismo de dispensa, a gente tem a possibilidade de dispensa por 1 ou 2 anos. Então, a dispensa por 1 ano é naquela situação em que, nas 2 últimas auditorias, o processo teve 0 apontamentos. Então, isso é dispensa por 1 ano. Essa dispensa pode aumentar para 2 anos, caso, além de ter sido já dispensados, no ano presente, ele também teve o mesmo resultado bom de não ter apontamento. Aí a dispensa duplica, ela vira por 2 anos. Então, na melhor das hipóteses, a gente pode ter uma situação em que aquele processo ele vai ser auditado a cada 2 anos. No caso de participantes que tiveram a dispensa total da auditoria, esse processo, esse critério, ele não se aplica. Então, quem retorna de uma dispensa total da auditoria por 1 ou 2 anos, quando retornar, a gente fizer essa auditoria, aí o escopo da auditoria ele vai ser completo, vai considerar todos os processos aplicáveis. E a gente tem um único processo que não é elegível à dispensa, que é o processo de controles internos, porque isso não é um processo específico, ele permeia todos os demais processos da instituição, então ele não é factível de ser dispensado. Então, aqui é o exemplo que eu falei, aqui é só para ilustrar. Então, a gente pode ter casos em que, aqui no primeiro exemplo, então, por exemplo, 2015, 2016, aquele processo não teve apontamento. Aí, 2017, ele foi dispensado. Aí, vamos supor que em 2018, quando a gente voltou a fazer a auditoria daquele processo, ele também não teve apontamento. Então, nos 2 anos subsequentes, não vai ter auditoria daquele processo. Então, ele só vai ser auditado, nesse exemplo 1, em 2021. E, repetindo esse resultado, o intervalo fica maior. 2022, 2023, né, nesse exemplo, ele também seria dispensado. É diferente aqui do exemplo 2, que a gente tem um resultado distinto. Então, em 2015, 2016, 2017, é o mesmo cenário, mas vamos supor que o participante, quando voltou a ser auditado naquele processo, ele teve aí algum apontamento, ou seja, nota diferente de 0. Aí quebra o mecanismo de dispensa, né? A não ser no caso em que ele já tenha sido
dispensado por 2 anos, aí a gente mantém esses 2 anos, mas aí, nesse caso, em 2018, como ele teve apontamento, 2019 ele voltaria a ser auditado. Agora, se em 2019, ele repetir, 2019, 2020 ele repetir, recomeça o mecanismo de dispensa. Ok? Alguns destaques aqui. Quando a gente tem a dispensa de auditoria de processos, os processos eles são interrelacionados. A auditoria está dispensada, mas o que a gente destaca é que pode ser necessário que a auditoria solicite alguma informação de um processo que foi dispensado para ser utilizado para a auditoria de um processo não dispensado. Exemplo, o processo de cadastro foi dispensado da auditoria, porém o processo de ordens não. Então, num teste lá de ordens, que eu vou pedir a gravação da ordem do cliente, suponhamos que aquela ordem ela foi transmitida por algum procurador. Então, nesse caso, eu tenho que ver se aquele procurador está autorizado no cadastro. Então, a auditoria vai solicitar pontualmente essa informação no cadastro do cliente. Não vou fazer o teste de auditoria do cadastro, porém, eu posso solicitar uma informação pontual. É possível eu ter ponto de auditoria num processo dispensado? Sim. São poucas as possibilidades, mas tem. Nesse mesmo exemplo, por exemplo, quando o emissor da ordem naquela gravação não estava autorizado no cadastro. Aí o ponto virou um ponto de cadastro, né? Porque aí é uma pessoa que está transmitindo uma ordem em nome do cliente que não estava autorizado no cadastro. Então, nesse caso, apesar da dispensa, a gente identificou uma situação dentro do processo de cadastro, então aí ele teria esse apontamento. Deixa eu só esclarecer uma questão também. Desculpa. Quando o participante está saindo de uma dispensa total, ele vai ser auditado em todos os processos ou a contagem vai ser feita em relação aos últimos 2 ciclos antes dessa dispensa total? Não, quando ele retornar da dispensa, é auditoria completa. Esclarecer uma situação também. Por exemplo, vamos supor que o participante foi dispensado em cadastro. Em segurança das informações, ele não foi dispensado. Então, em segurança, a gente vai testar, inclusive, sistema de cadastro. Tá? Porque, assim, a parte de segurança, ele não foi dispensado. Então, assim, segurança, o gerenciamento de mudanças, eles incluem, inclusive, infraestrutura de sistemas dispensados. Eles só vão deixar não vão fazer parte do escopo se o processo de TI for dispensado. Então, por exemplo, se segurança for dispensado, se gerenciamento de mudanças for dispensado, só para esclarecer essa questão. Okay. Agora, falando um pouco do cronograma de divulgação das notas, né, da classificação do resultado. Então, essa classificação de 2017 ela vai ser divulgada na primeira quinzena de fevereiro. Então, aí, provavelmente, na semana que antecede o Carnaval, vocês devem receber, cada um de vocês deve receber essa carta, né, contendo a nota. Então, essa carta ela vai conter a nota geral do participante, a nota geral da auditoria 2017 daquele participante, a nota por processo, essa nota individual do participante comparada ao resto do mercado. Então, todas as notas do participante elas são divididas em 4 faixas. A faixa 1 é a melhor faixa, a faixa 4 é o pior resultado. Então, a gente tem essa distribuição de frequência nessas 4 faixas. Então, vocês vão poder identificar para cada processo e também no geral, a avaliação do participante em relação ao resto do mercado. Então, isso, inclusive, também com as faixas de nota dentro de cada processo. Nós também vamos divulgar a matriz de pesos e notas, então, a versão que foi considerada, né, para classificação em 2017. Nessa mesma carta, também nós vamos, né, informar, nos casos aplicáveis, ou a dispensa total da auditoria ou a dispensa dos processos em 2018. No caso do segmento balcão, os participantes do segmento balcão
por enquanto, não vão receber essa correspondência, porque esse mecanismo ainda não existe para o segmento de balcão. Isso está sendo avaliado. Okay. Outra coisa também, isso é uma coisa que também a gente tem ressaltado bastante, existe a possibilidade de o participante nos solicitar o cálculo do resultado da auditoria operacional antes mesmo da gente divulgar essa classificação ao mercado, com base no parâmetro, com base nos critérios do ano anterior, né? Então, assim, acabou a auditoria, ou a qualquer momento o participante pode solicitar para nós o cálculo dessa nota. Aqui é importante ressaltar que essa nota, ela não é a nota do participante em 2017, porque essa nota ela só vai ser conhecida em fevereiro de 2018, em fevereiro do ano seguinte. Mas essa nota ela já permite para o participante identificar se ele melhorou, piorou, ficou no mesmo lugar em relação ao ano anterior. Então, aqui nesse exemplo, né, então aqui no azul claro aqui, ele já permite avaliar, por exemplo, essa situação. Então, ele contra ele mesmo. Então, o participante em 2016 ele estava numa determinada nota, né, numa determinada exatamente, não nota, não classificação, numa determinada posição. E aí, quando aplicou o resultado da auditoria do ano atual nos critérios do ano passado, você nota que ele melhorou, piorou ou ficou estável. Então, isso possibilita, inclusive, por exemplo, a fazer uma priorização de planos de ação. Então, isso pode ser feito por processo, inclusive, e aí cada participante pode identificar os processos em que ele melhorou, piorou, ou até que o plano de ação dele não surtiu efeito, né? Então, o participante ele fez algum plano de ação, mas, por exemplo, não surtiu o resultado esperado. Então, isso vocês podem solicitar a qualquer momento. Aí a gente faz isso por demanda do participante. Outro ponto que a gente queria destacar aqui, na classificação de 2017, a gente vai ter um tratamento específico para os pontos de PLD e de supervisão de oferta. Então, como vocês sabem, a gente envia, né, periodicamente, a BSM, a área de acompanhamento de mercado, envia periodicamente os alertas de ofertas, então, layering, spoofing, e começou a enviar os alertas referentes aos incisos 2 e 7 de PLD. No caso em que o participante utilizar esses alertas enviados pela BSM no seu controle, no seu processo, ou seja, é aquele parágrafo, né, da carta que é enviado pela área de acompanhamento de mercado, de que ele não quer, né, utilizar, não quer receber aquelas notificações. No caso em que o participante optar por utilizar essa informação, nós vamos considerar esses dois requisitos como atendidos. Então, mesmo que exista o apontamento do relatório, por exemplo, de insuficiência do parâmetro do inciso 2 e 7, ou que o participante, por exemplo, não tenha um processo de supervisão de ofertas, se o participante está utilizando esses alertas, esses apontamentos vão ser desconsiderados da classificação. Então, esse apontamento vai ter nota 0, então, ele não vai contar na nota daquele processo, né? Então, isso independentemente de ele ter sido apontado ou não no relatório. A gente ainda tem apontamento no relatório, por exemplo, nessa rodada, porque a gente fez uma avaliação do passado antes dessa divulgação. Mas aí, na classificação, esses itens não serão pontuados. A gente tem algumas perguntas aqui. Se a apresentação e todo o material estará disponível no site? Sim, todo o material estará disponível no site, inclusive essa apresentação que a gente está fazendo hoje. Como fica a questão da identificação dos canais autorizados pelos clientes para envio de ordens? Se isso vale também para os clientes institucionais? É para qualquer tipo de cliente.
Então, independentemente do tipo de cliente, a identificação desses canais, ela no novo roteiro básico, ela vai ser requisito. A terceira pergunta é o seguinte, ele fala assim, se o questionário de perfil de investimentos for enviado de forma física pelo cliente, a corretora pode inserir tais informações dos dados clientes no home broker? Ela pode, desde que nas trilhas fique claro que quem inseriu aquelas informações foi a corretora, né, o colaborador, o usuário da corretora, ele identifique isso com base num formulário físico enviado pelo cliente. Então, se tiver todo esse registro, tanto do formulário físico quanto tanto da trilha que identifica que foi alguém interno da corretora, não teria problema. Aí aqui o que a auditoria vai testar? A auditoria vai comparar o questionário preenchido pelo cliente com a informação que foi registrada pelo funcionário no sistema. Se essas informações estão compatíveis, ou seja, toda a informação registrada no sistema corresponde ao que foi preenchido pelo cliente, não tem problema. E aí, aqui no caso também, aqui um ponto de atenção é que na trilha de auditoria, aqui nesse exemplo, ela tem que identificar se essa inserção foi feita ou pelo cliente ou pelo funcionário do participante. Nesse caso, o IP, que é um requisito novo do roteiro, seria o IP interno da corretora, porque foi alguém de dentro da corretora que inseriu essas respostas, o que não teria problema. Ok. Bom, então, com isso, a gente terminou o que a gente tinha previsto aqui para o período da manhã. Aí, agora, a gente abre aqui a meia hora seguinte para dúvidas, perguntas. Vocês têm alguma pergunta? Eu vou ver aqui. A gente só vai verificar aqui, ver se tem alguma pergunta aqui. Pelo streaming. Que chegou pelo streaming. Pode falar. Walter, BNP. Tudo bem? Tudo bem, Hanna? Deixa eu ver se eu entendi. Eu acho que eu entendi, mas... Vamos supor que em 2017 eu tenha tirado, na nota geral, eu fiquei na faixa 2. Ok. Em 2016. Em 2017, eu fico na faixa 1. Eu seria dispensado em 2018? Sim. Da auditoria completa. Da auditoria completa. Parece que estava escrito por 2 anos consecutivos. Não, é assim. Nesse teu exemplo, vamos supor, 2016... o participante ficou na faixa 2. 2017 ficou na faixa 1. 2018 não terá auditoria. Aí suponha que 2019, quando a auditoria retornar, ficou da faixa 1 novamente. Aí, nesse caso, nos 2 anos subsequentes, ele não vai ter auditoria. Aí duplica a dispensa. Por quê? Porque você teve 2 resultados na faixa 1. Tá, agora, só complementando, vamos supor, este ano eu fui dispensado de 5 processos. Ok. Né? E em 2017 eu tiro, só que eu tive em 2015 uma nota boa, 2016 também, e em 2017 fui dispensado de 5 processos. Ok. E na minha avaliação de 2017, eu fiquei na faixa 1. Esses processos que eu já fui dispensado por um ano, eu vou ser dispensado novamente? Isso, é o mesmo critério. É o mesmo critério. Tá. Porque no ano que se retornou a auditoria daquele processo, você repetiu o mesmo resultado, 0 apontamento. Tá. E a última pergunta, Hanna. Eu vi que teve no roteiro básico, esses novos requisitos, né? Sim. Eles serão válidos para a auditoria de 2018? Eles vão ser válidos, mas ele vai ser compatibilizado com as datas que a B3 divulgar. Então, assim, qual que é o cronograma? Então, até final de janeiro, a B3 vai receber todos os comentários e sugestões e depois vai ter um processo de análise interna. E aí, em algum momento, acredito, no primeiro semestre de 2018, vai ter a divulgação, né? E vai ter também uma discussão, né, com o mercado dos comentários, das sugestões enviadas. Quando a B3 divulgar a versão final, ela informa a partir de quando
os novos requisitos vão ser válidos. Então, a auditoria ela vai ser compatível. Então, aí a gente está imaginando alguma coisa, como a Bolsa, geralmente, ela concede 6 meses, né, de adaptação. Então, a gente teria aí, digamos, né, na hipótese mais provável, alguma coisa em torno de meio do segundo semestre. Mas aí a gente só vai começar a aplicar esses novos testes depois que divulgar esse roteiro de testes previamente. Então, primeiro, a gente vai aguardar a divulgação do roteiro final, da versão final, aguardar esse prazo de adaptação. Paralelamente, nós vamos alterar, atualizar esse material que vai ficar disponível no site. E aí, na nova divulgação, nós vamos informar a partir de qual data aqueles novos testes vão ser aplicados. Então, isso vai ser anunciado e vai ser compatibilizado com os prazos do novo roteiro básico. Então, aqui o que a gente está mostrando as alterações previstas considerando a minuta, né? A minuta que foi divulgada ontem. Então, na primeira minuta, as alterações previstas são aquelas que explicamos. Eu vi que são muitas mudanças, né? A gente pode ter, então, por exemplo, um primeiro semestre de algumas instituições que não vão precisar atender essas mudanças, e no segundo semestre, provavelmente. Da última atualização do roteiro que aconteceu exatamente dessa mesma forma, a vigência ficou quase no final do ano e a gente optou por só começar no início do trabalho do ano seguinte. Então, dependendo da atualizar. data... Então, provavelmente seria essa situação também, nesse caso. Então, quando foi divulgado a versão vigente, nós tomamos essa decisão. Isso foi discutido, né, tanto com a B3 quanto com o regulador, e ele só começou a ser aplicado no ano posterior. Teria um ano de adequação. Sim, pelas datas, provavelmente vai ser a mesma situação. Okay. Porque tem algumas etapas, depois de que a gente receber as respostas das corretoras, a gente vai avaliar sugestões, vai voltar com cada participante para discutir o que foi enviado, e aí vai emitir o roteiro final, com os prazos de vigência. Então, pensando nas datas, ela casaria com uma avaliação em 2019. Então, só TI teve muita mudança, né? Sim. Então, o que houve na versão vigente é que a B3, ela depois da data, né, da data de recebimento dos comentários, ela se reuniu com cada um dos participantes que enviou alguma sugestão. Então, fez reuniões individuais com cada um desses participantes, até para entender a motivação, né, do comentário, sugestões. Só depois, né, de todas essas rodadas que a B3 ela elaborou a versão final e divulgou. Então, todo esse processo, né, por exemplo, na versão vigente, né, que está aí hoje, ela demorou 1 ano. Né? Então, a nossa expectativa é que em 2018 não haverá mudança nesse sentido. Tá, ok. Obrigado, Renan.